E na terça-feira, na live semanal, o Lula sugeriu que os votos dos ministros do STF fiquem em sigilo. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém saber. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua. Foi só o Cristiano Zanin ser criticado que veio essa. E o Flávio Dino afirmou que foi consultado por Lula sobre o modelo de voto secreto em julgamentos no Supremo, e o ministro da Justiça espalhou uma mentira sobre como votam os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos. Um debate posto no mundo sobre a forma dos tribunais supremos deliberarem. E nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos, que delibera exatamente assim. Ela delibera a partir dos votos individuais e é comunicada a posição da corte, e não a posição individual desse ou daquele justice nos Estados Unidos. Algumas Supremas Cortes ao redor do mundo adotam esse modelo. Ele mesmo me indagou sobre isso, e é evidente que em algum momento, em sede constitucional ou mesmo do futuro Estatuto da Magistratura, esse é um debate válido, assim como o debate acerca de mandatos no tribunal, porque os Estados Unidos não adotam mandato, mas os tribunais constitucionais da Europa adotam. Então, em algum momento, esse debate vai colocar. É claro que não é algo para já, para amanhã, mas é uma observação importante. Ana, mentiu o Flávio Dino, mentiu. Não é nem fora de contexto, é mentira pura, mentira. Eu adoraria falar com o ministro nas redes sociais e questionar de onde ele tirou essa bobagem, mas ele me bloqueou em todas as redes sociais, então eu não tive como questionar o ministro de onde ele tirou essa mentira. Ministro Flávio Dino, repita 3 vezes. É mentira que existe voto secreto na Suprema Corte Americana. Não existe isso. O que não existe na Suprema Corte Americana é essa papagaiada toda que nós temos de câmeras, porque isso é um absurdo, né, no Brasil. Eles todos acham que estão num palanque. Na Suprema Corte Americana não existe câmeras, mas todas as sessões, quando terminam, o áudio das sessões é disponibilizado para a sociedade, e a sociedade americana sabe exatamente como cada juiz votou. Existe um documento oficial, que é o documento da maioria do que aconteceu, a decisão da corte no processo X, corte, aliás, que é apenas constitucional, só de 90 a 100 casos por ano chegam na Suprema Corte, apenas o que é relacionado à Constituição. Então, no final da sessão, eles divulgam o documento da maioria que venceu e um documento dos dissidentes, que tem um relator dos dissidentes que eles dizem porque eles discordaram do voto da maioria. E dentro desses 2 documentos tem o nome de cada ministro, como cada ministro votou. Inclusive, no documento da maioria, Lacombe, um ministro pode ter o que é chamado concurring vote, ou seja, ele concorda com o voto da maioria, mas por uma razão diferente daquela do relator. Então, não tem essa de que apenas a decisão, eles debatem e apenas a decisão da maioria é comunicada. Mentira! Você pega todos os casos da Suprema Corte Americana, todos os casos, e você sabe exatamente como cada ministro votou.
Ou consta até a imprensa de estimação do Lula reclamou, protestou, disse que essa ideia do Lula de voto secreto, sigiloso no STF é inconstitucional, vai contra o princípio da publicidade, da transparência, até essa imprensa. Até Miriam Leitão, que é uma espécie de assessora direta do governo Lula, né, no Globo. Então, isso me faz pensar o seguinte, né? O Lula, ele é muito burro às vezes, pode ser. Também nunca achei que ele fosse o gênio político que alguns atribuem. Ele é muito mais sortudo e insistente e mentiroso e cínico do que qualquer coisa. Mas se até a Miriam Leitão criticou um comunista pedindo pouca transparência e politização de uma corte, né? Isso me leva a crer que pode ter sido cortina de fumaça. Foi na mesma semana em que ele fez a reforma ministerial, escanteou a Ana Moser, que, pasmem, foi lá culpar a direita no Twitter. Ela é demitida pelo Lula, em silêncio, não tem nenhum gesto, né, de empatia, de solidariedade, de respeito, e ela vai nas redes sociais depois criticar a direita. Olha, nós estamos lidando realmente com pessoas que sofrem de algum distúrbio. Eu já falei antes, já mencionei na nossa resenha cultural o livro A Mente Esquerdista, né, de um psiquiatra que acha que esse troço é doença mental. Fica parecendo mesmo, né? Ô Augusto, e essas agências de checagem, eu odeio checagem, preferia que fosse verificação. Olha, na verdade, eu preferia que nem houvesse essas porcarias dessas agências de checagem. Elas não ouvem. Elas checam a si próprias, elas estão não... sempre com a verdade, ainda que uma já tenha sido processada e tenha perdido. Mas Augusto, só encontrei uma que diz assim, olha, o Flávio Dino se enganou, ele não mentiu, ele se enganou. Embora tenha sido juiz federal, né, por anos. É o seguinte, o Lula é um ignorante, né? Realmente, a gente deixa de lado isso. Quem não vai à escola, quem se refere ao Panamá como aquele país onde a gente parava quando ia para Cuba, é assim que ele fala. Quem desconhece a existência de fronteiras entre Brasil e Bolívia, e dizer que não havia, tem só 3.000, é capaz de não saber que a Constituição e a lei proíbem taxativamente, em nome do princípio da publicidade, né, de que as votações sejam secretas. Tal. Quanto ao Flávio Dino, eu acho que ele fez mais um esforço desnecessário, que já garantiu o posto, para consolidar a indicação dele para esse posto que ele vai ocupar agora no Carnaval. É ele o rei momo do Carnaval no Clube dos Cafajestes. Está mais que garantido, porque só um ex-juiz cafajeste pode dizer uma coisa dessas, tá aí, não caiu na gargalhada, né? Ou ficar ligeiramente ruborizado. Esse é cafajeste.